Olá pessoal, hoje vocês irão aprender a como adicionar material em uma peça no FreeCAD, né? Então, como mostrado aqui, né, a gente tem esse tampão e vamos supor que eu queira adicionar ali, por exemplo, né, um SAI 1045 e como que é feito isso, né? Como que a gente consegue fazer isso no FreeCAD, seja ele um material metálico, né, ou plástico, o que for no seu projeto, tá? Há uma bancada específica para fazer isso, né? Embora ela seja mais utilizada ali para a parte de simulação, né, na bancada FEM e também na bancada ARC, você consegue adicionar, né, utilizando outras bancadas, né? Por exemplo, ali, se a gente estiver trabalhando com parte de design, eu quero, né, indicar qual que é o material ali no modelo 3D, tudo bem? Antes da gente dar andamento, né, caso você seja novo, não se esqueça de se inscrever, deixem também o seu like, deixe o seu curtir, né, para esse vídeo chegar para mais pessoas, né, mostrar que vocês gostam dessas dicas mais relacionadas a específicas a bancadas, tá? E também, né, para você sempre estar atento a novos vídeos, ative o sininho, tudo bem? Vamos lá. Bom, eu estou com essa peça aqui, né, que ela foi criada aqui na bancada parte design, tá? Dentro desse corpo. E eu quero indicar que essa peça ela seja de um material metálico. Como que a gente faz isso? Tem duas formas. A gente tem aqui a própria bancada, né, dedicada à bancada material, que é onde a gente seleciona e cria os materiais, e como especificamente dentro da árvore de projeto, como a gente adiciona isso, seja ele como uma aparência, né, ou seja ele direto sobre a aba material. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou clicar sobre o material, né, sobre a peça como um todo, e vou apertar o botão direito. Aqui no botão direito a gente tem duas opções. Uma delas é material e a outra é aparência. Clicando em material, se a gente clica nele, ele abre essa janela à esquerda com várias opções, tá, de materiais pré-definidos. Então a gente tem aqui aparência, né, relacionada à aparência, a fluido, aí tem usinado, padrões, né? E se a gente descer lá para baixo, nós temos aqui relacionado a qualquer o material. Então, por exemplo, eu vou utilizar esse material aqui, esse aqui, né, como aleatoriamente. Vou clicar em fechar, né? Notem que não aconteceu nada. A gente indicou qual que é o material, porém a peça está, né, com a sua aparência normal. Mas a gente já definiu isso e esse material já foi agregado a essa peça. Como que a gente verifica isso? Novamente, precisa ir na peça e clicar em material. Quando a gente vai olhar aqui, ó, a gente vai ver qual que é o material respectivo, né, relacionado àquela peça. Então, nesse caso eu acabei tirando, né, mas vamos colocar de volta aqui. Então, fechar, né, toda vez que a gente abrir esse arquivo, né, a gente clica no botão direito, vem em material, a gente consegue checar qual é o material da peça, tudo bem? Se você quiser incluir o material e ainda assim mostrar isso na aparência da peça, você vai ter que vir aqui em botão direito, ao invés de material vai vir em aparência, e aí aqui são as mesmas coisas, as mesmas seleções. Então, vou selecionar o mesmo material que a gente selecionou, clico nele e notem que a cor da peça mudou, então posso fechar. Então o que ele fez? Além de trazer ali as propriedades relacionadas ao material, ele trouxe isso como aparência da peça, tá? Então essa é a aparência da peça, né, que foi dedicada àquele material metálico que a gente definiu, tudo bem? Então vamos supor que a gente queira adicionar um material novo, né? Como a gente viu lá, eu quero adicionar um material, por exemplo, um 1045. Então a gente consegue fazer de duas formas. Vindo aqui na própria bancada material, então clicando nele, ele vai abrir essa janela, né, com o editor aqui de materiais. Você pode vir aqui no sistema, você tem ali o do próprio usuário, onde você vai adicionar um novo material. Então, se a gente olhar aqui no sistema, ele não tem, tá, o 1045. Então, eu quero adicionar o 1045. O que a gente vai fazer? Clicando aqui em material, a gente vai colocar o nome dele, por exemplo, o AISE 1045. O autor, né, caso você queira colocar, a questão de licenças, questão de fonte. A questão de fonte eu acho interessante, por exemplo, aqui, eu vou trazer, né, a fonte que eu utilizei, que foi do MathWeb. Então, eu vou pegar ele aqui, vou trazer ele para cá. Então, eu utilizei o MathWeb aqui, né, para pegar todas as informações relacionadas a propriedades físicas, químicas, mecânicas, né, e tudo mais. Então, eu vou copiar esse link e vou adicionar aqui dentro na fonte.
Então, o que vai acontecer aqui? Se eu quiser conferir, né, qual que são as propriedades mecânicas, físicas, químicas, basta a gente clicar aqui, né, nessa fonte e ele vai levar a gente diretamente ao site onde a gente pegou essas informações. Então a gente já consegue, né, acessar o site relacionado às informações que a gente criou. Então é bem interessante. Além disso, você consegue colocar alguma descrição relacionada ao material, então isso aí depende do que você precisa colocar. Nesse caso, tá, a questão de composição química, ele não tem nessas abinhas. Então aqui na descrição, se você quiser colocar as informações, você pode colocar as informações relacionadas à composição química aqui ou outras coisas a mais. Se a gente vir aqui na aba Física, né, Propriedades Físicas, a gente vai ver que está em branco e tem aqui de adicionar ou remover. Então eu clico aqui em adicionar, ele vai abrir essa outra janela, né, com algumas opções. Então, por exemplo, a gente tem aqui no sistema, vou ocultar essas daqui para a gente começar, tem a parte de arquitetura, custos, eletromagnético, fluido, usinagem. Então aqui na parte mecânica eu vou colocar dureza. Então clico na dureza. Quando a gente clica aqui na dureza, ele mostra o link, qual que é a escala, questão de propriedades, o que vai estar atrelado a ele, tá? E eu vou clicar em OK para selecionar. Quando a gente clica em OK, ele joga aqui para a tabelinha, né, para essa aba da parte de propriedades e a gente consegue inserir os valores. Então, nesse caso aqui, a dureza. Então, a dureza, eu vou voltar aqui e vou abrir esse link e vou olhar qual que é a dureza relacionada a essa peça aqui. Então, por exemplo, vou pegar aqui a dureza em Brinell, né? Então, ele tem aqui 187 Brinell. Então, eu vou voltar aqui e vou colocar em física, vou colocar aqui 187, e qual que é a unidade de medida? É em HB. E, por exemplo, se eu for adicionar mais, clico novamente aqui e vou vir aqui nas opções. Se eu vou colocar informações relacionadas à densidade, clico na densidade, posso colocar algumas informações a mais, mas venho aqui, clico em OK, né, e coloco aqui a informação. Então, novamente, volto lá, né, onde é a fonte de consulta, e vou adicionando e vou criando aqui todas as... criando, né, e editando todas as propriedades relacionadas a este material, tá? Então você consegue colocar todas essas informações aqui. Além disso, tem as opções de aparência, tá? Então vou aqui em aparência, então vou clicar aqui em adicionar. Então já tem algumas opções já que vem pré-definida aqui que você pode adicionar na sua peça. E se você precisar, né, se você quiser, você pode colocar algumas aparências mais avançadas, que é justamente você editar, né, quais são a relação de cores que você quer. Então, por exemplo, se eu colocar aqui em avançado, clico em OK, aí ele vai abrir essa janelinha onde a gente pode selecionar, né, pode alterar algumas coisas desta peça. Então, a cor do ambiente, né, aleatoriamente aqui, clicando duas vezes, vou colocar, por exemplo, o amarelo. Então, tem que ela muda aqui, a gente consegue enxergar. Vamos ver a cor difusa dela. Vou colocar ele como se fosse um verdinho. E clique em OK. Então notem que a gente está alterando ali as cores da peça. E esse cinza eu vou colocar como um pouco mais branco. Vou clicar em OK. Quando a gente clica em OK, estamos adicionando o material com aquelas propriedades e com a aparência que a gente alterou aqui, criou. Então clico em salvar. Ele vai perguntar onde quer que coloca, tá? Então ele tem aqui a pasta user e qual que é o arquivo. Você pode criar uma nova pasta, né, para dividir, por exemplo, né, em quais tipos de normas, tá? Nesse caso eu vou deixar como dentro do user mesmo e o nome vai ser o 1045 e vou clicar em OK. Quando a gente voltar aqui em material e vamos checar aqui, ó, em user, a gente vai conseguir enxergar que ele está aqui, né? E ele trouxe qual que é as propriedades físicas que a gente adicionou, a gente não adicionou todas, mas está aqui. Qual que é a fonte que a gente colocou e qual que é a aparência da peça. Então, eu quero mudar a aparência dessa peça. Vamos clicar aqui, vir aqui ou em aparências ou em material, clica nele, vai abrir a janelinha para a gente das pastas e lá embaixo nós vamos na pasta que a gente criou, que é em relação ao usuário. Nesse caso aqui é o 1045. Clico nele e agora lá em cima vou clicar em fechar. Então notem que ele está com a aparência que a gente pré-definiu ali na bancada material, tá? E
Também, né, se a gente for checar qual material está sendo usado, clicamos aqui, a gente consegue enxergar que é o 1045, tá? Então, essa é a forma que é utilizada para você adicionar ou mudar materiais de peças dentro do FreeCAD, né? E como criar, que é vindo aqui na pasta, né? E fazendo aqui a criação. Aí, uma forma rápida, se você quiser mudar, você pode vir diretamente aqui, ó, no corpo, materiais, e lá embaixo, aqui em Launch Editor, né? Que ele vai para o editor, você consegue alterar, ele leva você para a bancada de material, tudo bem? Então, pessoal, basicamente é isso, tá? Essa é a forma que é utilizada para você inserir materiais e criar novos materiais dentro do FreeCAD e como você aplica isso nas peças, tudo bem? Bom, basicamente, pessoal, é só isso, tá? Um último recado que eu quero compartilhar com vocês caso você deseje se tornar um especialista no FreeCAD, entendendo todas as ferramentas que são utilizadas para projetos mecânicos, vou deixar na descrição o curso de FreeCAD na prática para vocês conferirem, tudo bem? Valeu, pessoal, falou e até mais.